Boa noite. Bom, de uma maneira geral, importante sempre é você vencer, ganhar e convencer. São coisas muito... Hoje não queria entrar muito na parte tática da equipe. A exigência de uma Libertadores vai ser bem maior. Na próxima quarta-feira eu estou convicto e confiante de que nós vamos fazer um bom jogo. A exigência vai ser muito mais, a responsabilidade vai ser. Nós temos uma equipe técnica, uma equipe criativa também, e que se nós podemos ter um pouco mais de dificuldade, o adversário também deve ter dificuldade em fazer essa contenção também. Então, hoje o que eu gostei foi... Nós somos bastante agressivos desde o início do jogo, criamos bastante oportunidades, mas no cômputo geral ainda nos falta alguma coisa. Eu acredito que talvez pela própria decisão que nós tivemos logo no início, isso acabou dando uma relaxada normal. E o jogo da próxima quarta-feira é um jogo muito mais importante. Eu acho que a responsabilidade, guardada as devidas proporções, serão muito maiores. E, logicamente, que a produção da equipe também vai ser em termos de responsabilidade como equipe. Com relação ao Rômulo e ao Jonas, eu tirei porque o Jonas afogou. É muito natural, bastante tempo sem jogar. Eu gostei. Eu acho os dois são bastante úteis, mas eu hoje estou bem definido naquilo que é importante. Não digo que tem uma definição, mas está bem encaminhado. Eu estou muito tranquilo. Temos que só acertar aquele meio ali um pouquinho ainda, ele muito na espera, o próprio Jonas. Mas isso essa constituição no meio vai ser de aperto ao adversário, ela tem que ser um pouco maior. Mas eu gostei bastante do Jonas sim hoje. Na questão do Diego Alves, que o Gil também colocou essa questão de ele estar voltando, foram quase 3 meses longe e hoje foi um ensaio geral. Ele tem apenas 6 dias até uma nova estreia agora para ele também na Libertadores, primeira Libertadores dele na carreira. Você acha também que já está assegurado ou ele precisa provar e pegar esse ritmo nesse meio tempo, que é pouco tempo, é menos de uma semana? Eu acho que toda vez, não é somente para o Diego, toda vez que nós entramos dentro do campo de jogo, a gente tem que provar. Não existe ganho... Já a partida ganha, não existe, você tem que comprovar. E o Diego também. Por isso que eu estou levando ele, próximo jogo vai jogar. Estou levando o Juan, que hoje não estava ainda 100%, mas no sábado existe a necessidade dele atuar também, vai atuar. E vamos formar uma equipe para enfrentar o Fluminense num clássico, e vou deixar praticamente toda essa equipe que atuou, mesmo porque tem uma viagem. Talvez se fosse no Rio de Janeiro a gente pudesse atuar com a equipe completa, mas não é o caso. Tem uma viagem, existe risco e havendo isso não tem a necessidade de correr esse tipo de inconveniente. Então, portanto, vamos formar uma equipe a melhor possível daquilo que nós dispomos. Tem alguns jogadores que necessitam jogar também. E o Diego, eu tenho 2 tipos de treinadores. O treinador que escolhe, acha que ele tem que jogar ainda no próximo sábado, então vai ter. E depois nós vamos ter uma definição do meu treinador de goleiro, quem é que deve iniciar o jogo. Paulo, aqui, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse basicamente, claro que quando sai um jogador que é importante como o Cuéllar, e entra outro, há uma mudança de características. Queria que basicamente você dissesse o que o Flamengo muda, qual é a diferença de características do Jonas para o Cuéllar, o que ganha com um, perde com o outro, o que, por exemplo, a ausência do Cuéllar vai prejudicar o Flamengo, mas em compensação, o que o Jonas, pelo que você observou, pode dar algo a mais, e ao mesmo tempo, qual é a tua maior preocupação a uma semana da estreia da Libertadores do jogo contra o River? Nesse momento é chegar, essa uma semana que falta ainda, com que preocupação para o jogo contra o River? Bom, com relação ao meio, nós temos que escalar um, e aquele jogador que tenha, quando eu escalo, eu dou confiança, espero sempre que tenha um rendimento satisfatório. Porque já vinha adaptando, são 7, 8 jogos, não, os 2, 3 primeiros parece que não jogou, mas ele vinha fazendo aquela função um pouco diferente do que ele vinha atuando já o Flamengo no ano passado.
O Jonas entrou bem, acho que entrou bem. Não gostaria de fazer nenhuma comparação, são jogadores com uma característica, né? O Cuéllar teve a oportunidade de jogar mais jogos, então estava realmente melhor. O Jonas afogou o jogo de hoje, mas eu acho que temos coisa a melhorar ainda. A minha preocupação é com a equipe da parte tática ainda, toda ela, que nós temos que ter um aperto maior no sentido de hoje nós afrouxamos até um pouco a marcação com relação ao adversário, talvez a própria exigência, fizemos um gol muito cedo também, gol de falta, e acabou repercutindo no próprio ânimo. Mas eu, de modo geral, eu gostei. Eu acho que na medida que nós tivermos esse jogo na próxima quarta-feira, uma grande responsabilidade, a tendência é da responsabilidade aumentar, e a tendência é nós termos uma equipe muito mais competitiva, que isso não tem a menor dúvida. Arpegiani, aqui do seu lado esquerdo. Boa noite. Mediante e entre os times grandes do futebol brasileiro e que estão até disputando a Taça Libertadores da América, até aqui, dá para dizer que o Flamengo está apresentando o futebol mais vistoso para o seu torcedor? Em futebol, o ideal é você ganhar e convencer. Eu não tenho essa preocupação de estar com futebol vistoso. À medida que você tem uma equipe certa, ajustada, com a técnica do jogador que nós temos, ao natural isso sai. É uma equipe que está fluindo, está jogando passe, mas algumas coisas ainda que nós temos que ter ainda. Acho que nós temos que evoluir, nós temos que ter o progresso. E somente a sequência de jogos que vai nos dar isso. Então estamos às vésperas, às portas de uma Libertadores, temos um grande jogo na quarta-feira, vai ser uma grande prova. E eu estou convicto e confiante de que a responsabilidade aumenta e nós vamos fazer um bom jogo. Paulo, boa noite. Se fala muito dessa posição do Cuéllar, né, que é uma troca evidente que você já teria que fazer porque ele está suspenso, mas hoje você também mudou ali na lateral, você vinha usando o Pará, no último jogo você elogiou o desempenho do Rodinei no segundo tempo e hoje começou com o Rodinei. Foi por esse desempenho no segundo tempo? Tem alguma outra relação? O que você ainda está estudando na lateral? E te pergunto se essa posição também ainda está em aberto para a estreia. Bom, eu também tenho que... Não completei 2 meses à frente, nós temos 9 jogos, né? 8 jogos. Fizemos com a meninada, depois uma equipe que se apresentou dia 13, foi sendo enxertada por alguns jogadores que estavam se recuperando da parte física. Então a nossa equipe foi formada isso. Ainda estamos saindo numa pré-temporada, mas temos que encarar isso agora, uma competição importantíssima, que nós aspiramos, queremos, como todos os adversários, só vai ganhar um, e nós temos que entrar com tudo. Então a preocupação que eu tenho é realmente ter uma equipe forte, competitiva, e talvez a minha ideia desde um princípio foi usar o que melhor tem. O Everton Ribeiro não estava inscrito na Copa do Brasil, então não jogava muitas vezes, não teve. Parece que o Cardoso também machucou há algum tempo. Então esse problema bom que eu estou tendo, e ao mesmo tempo difícil de você fazer essa escolha, eu estou conseguindo colocar eles em campo e fazer um funcionamento. Independente da parte tática, eu acho que qualquer sistema que for, o importante é você colocar o jogador certo sem infringir a característica deles. Fazer com que eles sejam competitivos. Essa é a minha maior preocupação, é exatamente essa. Então eu não coloco o jogador em determinada função sem saber que ele possa, com essa característica que ele tem, que é a nata dele, ele jogar em proveito do time do Flamengo. Esse é o meu maior desafio. Eles estão entendendo isso, eu converso muito com eles. Outro dia eu reuni o último jogo, nós somos campeões. No outro dia eu sentei com eles de frente, só aqueles que atuaram, e coloquei a palavra à disposição deles. O que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que colocar um volante mais para ser mais competitivo? Eu vou ter que sacar alguém? O que vocês acham? Pedi a opinião deles, porque assim eu faço.
Individualmente eu converso muito seguido com eles. Eu não escalo um time sem eles saber aquilo que eu vou fazer. Aliás, eu treino isso. Eu não gosto muito do dois toques. Tenho pavor do dois toques, aquele é recreativo. Então, mas de vez em quando eu ainda faço, porque os boleiros gostam disso. Mas eles têm o poder de decisão comigo, nós decidimos conjuntamente, e no momento que eles sentirem a dificuldade, que me expressaram um pouco sobre isso, logicamente que eu tomarei as medidas necessárias, desde que eles me expliquem e me dê essa demonstração que existe a necessidade de nós jogar com 2 volantes, com 3 volantes, ou quem quer que seja. Tá? Eu estou tentando escalar aquilo que eu tenho de melhor, dentro de um princípio, de um pensamento que eu tenho, e eu tenho que dar dinâmica a essa equipe. Sou responsável por isso. A dinâmica, eu estou muito satisfeito. Agora, em termos de aplicação, ainda nós temos que ter acréscimos para nos aprimorar isso em termos de competitividade. Paulo, boa noite. O River Plate não vive um bom momento no Campeonato Argentino e nas últimas partidas demonstrou uma equipe com bastante intensidade. Você vê o Flamengo preparado fisicamente para um jogo de Libertadores com essa intensidade suposta que a competição exige? Eu não saberia te dizer isso. Eu acho que é um confronto. Nós vamos ter a possibilidade de ver na próxima quarta-feira. Tá? Acho que vai ser um jogo muito difícil, acho. Eu tenho visto, tenho estudado, não passei ainda os jogadores, mas eles devem ter conhecimento. É uma equipe de muita tradição, aliás, nossa chave ficou mais difícil ainda, mas nós temos a obrigação de buscar o resultado. Temos a obrigação de jogar dentro e fora de casa com a mesma intensidade. Aliás, nós só jogamos fora ultimamente, né? Estamos jogando hoje, que estou falando com você, estou jogando no campo do Botafogo. Então isso amadurece o time. Quando você sai para jogar fora, eu não vou pedir nada diferente do que a gente faz jogando nesses campos que nós temos jogado. Nada diferente. Nós temos que tentar impor. Nós temos que melhorar? Sim, temos que melhorar algumas coisas, sim. Talvez trocando, eu acho que não seria aquele algo. Não. Eu acho que a equipe, no meu entender, está bem, e no entender dos jogadores, pelo que eles me passaram, estão se esforçando. Agora vamos iniciar uma grande competição como é a Libertadores. Boa noite, Paulo. Desculpa até insistir com isso de River Plate. A gente está falando pós um jogo do Carioca, tanto do River, mas até um pouco nessa linha. O senhor falou algumas vezes de que a exigência vai ser maior. Tem uma preocupação que o impacto não seja tão grande do nível tanto de intensidade quanto técnico e tudo que o River pode oferecer, e a competição oferece também muito mais do que o Carioca, até para não se iludir de repente com o Carioca, e que é uma outra competição e que tem que estar de repente com uma postura mais agressiva, mais intensa, não só tecnicamente de rendimento, mas a postura em si, numa competição como a que vem pela frente, tem que ser diferente? A preocupação que eu tenho aqui, o River deve ter lá do outro lado também. O Santa Fé também deve ter suas dificuldades. A outra equipe, que é a Emelec, também deve ter. Não existe equipe perfeita, pô. A equipe perfeita que chega lá, que ganha títulos mais, aquelas equipes top que estão lá no... Então é muito difícil você fazer qualquer tipo de análise. Eu não estou constituindo um time imbatível, não será imbatível, não. Muito pelo contrário, nós sabemos que temos dificuldades, sim, como outras equipes também têm. Mas eu estou tentando escalar aquilo que tem de melhor e exigindo com que eles tenham uma responsabilidade dentro do campo de jogo, que o futebol eles têm para jogar, sabem jogar. O que nós precisamos é ser intensos durante o jogo, e talvez pela própria... muitas vezes o resultado vai se dando ao natural, há um relaxamento normal. Coisa que um jogo de Libertadores não vai ter nem para um lado nem para o outro. Vai ser um pega durante os 90 minutos.